Sabadão de hoje, com as informações do time alvinegro, hein? Informação também do Hulk, a manchete do Galo, Paulo Azeredo. Pressionado, Atlético entra hoje no Clássico, precisando do resultado positivo. Time não deverá ter muitas mudanças. E Hulk acerta rescisão oficial com o clube e agora seguirá para o Fluminense. Quero saber também a escalação que o técnico Eduardo Domingues está preparando para logo mais. Como chega o Atlético, hein, repórter Paulo Azeredo? Bom dia. Olá, bom dia para você ligado aqui no Tiro de Meta. Estamos chegando com o Atlético, hein? Hoje tem Super Clássico, transmissão aqui da Itatiaia e cobertura desde cedo para você. Fique ligado aqui na Top 1 do Brasil, porque você ficará sabendo de tudo deste clássico 9 horas no Mineirão. O Galo finalizou a preparação nessa sexta-feira e o Barba Domingues comandou o último trabalho na cidade do Galo. O time não deverá sair muito deste aqui, daqueles jogadores que ficaram por aqui durante toda a semana e não viajaram para enfrentar o Cienciano em Cusco pela Copa Sul-Americana. Everson é o goleiro titular, esse viajou, mas será o titular hoje. Natanael, também Juan, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. 3 zagueiros, hein? Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo, o meio atacante, Coelho e Cassierra. Deverá ser este o Atlético, a menos que tenha qualquer problema por ordem médica ou questão mesmo física. Aí o Barba pode mexer nestes 10 jogadores que ficaram por aqui e, repito, treinaram durante toda a semana. A sexta-feira foi triste para o atleticano. O Hulk assinou sua rescisão contratual e encerrou a era no clube. Hulk, que terminou a sua história no Atlético como 7º maior artilheiro do Galo, na história do Galo, tendo aí 141 gols, tendo aí uma média de 0,45 gols em 311 jogos. Isso significa que a cada 2 jogos, praticamente, você tinha sempre um gol do Hulk. E ainda com 56 assistências. Hulk, com certeza, marcou história com os títulos e com toda a sua trajetória vestindo a camisa atleticana. Para falar um pouquinho ainda sobre essa situação do Hulk, o Atlético publicou uma nota ontem nas suas redes sociais, né, falando sobre esse comum acordo para que o Hulk assinasse aí a sua rescisão. A nota fala: um dos maiores ídolos da história do Galo, o Hulk vai ter, viu, uma grande festa de despedida. Então já coloque na sua agenda, torcedor atleticano, no próximo domingo, né, sem ser amanhã, na outra semana, dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Hulk será então homenageado e terá a sua despedida junto do torcedor. O Hulk falou ontem sobre essa despedida, sobre essa saída do Galo. Abre aspas: levo comigo muito mais do que títulos. Levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a massa atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia. Serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Fecha aspas, como dizia o Paulo Azeredo, foram 311 jogos, né, com 140 gols e 56 assistências. Então o Hulk, que agora segue para o Fluminense, a gente deseja a ele toda a sorte do mundo na sequência da sua carreira. A rescisão finalmente foi anunciada e vai ter festa de despedida e tudo, Pascoalzinho. O Hulk merece, porque ele consegue, no Atlético Mineiro, coisas que títulos, importância, destaque, aquilo que ele imaginava voltando ao futebol brasileiro, né? E acho justo que o Atlético preste uma homenagem para ele. Vai ser antes do jogo contra o Botafogo, dia 10 de maio. Acho justo que isso aconteça. Ele não pode jogar nesse período, né? Porque só depois da Copa do Mundo... Quer saber se o Hulk vai dar certo no Fluminense? Sim, tenho minhas dúvidas, ou taxativo não, Zé Elias? Tenho minhas dúvidas. Uhum. Eu acho que como jogador... Buretaço. Como jogador, ele é muito bom jogador. Não é o Hulk de alguns anos atrás, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Não, boa noite. Boa noite, Plihal. Boa noite, Paulo. Quando você chegou... Grande Rafa, boa noite. Quando chegou de tarde. Era de tarde. Às vezes, de vez em quando, o Tico e o Teco, às vezes eles se confundem, de vez em quando. E, não, eu acho assim, ele é muito bom jogador. Tem uma experiência enorme, é um jogador
que tem a capacidade de definir o jogo, mas eu estou muito naquilo que o Rafa falou, e já falei aqui na semana passada, nós já estávamos falando sobre isso, né? Como ele vai ser inserido no contexto do Fluminense, como que ele vai jogar? Ele vai jogar como um 9, como um cara que joga em torno do John Kennedy ou do Castilho, ou ele vai ser o 9 lá centralizado, né? Da maneira como joga, porque o Zubeldia gosta muito de jogar com os extremos, como diria vovozinho, né? Uhum. Então, assim, a minha dúvida é essa. Capacidade ele tem, mas como ele vai ser inserido no contexto do Fluminense? Qual é o jogo? E outra, precisa entender a intensidade. Quem acompanhou o Hulk nos últimos meses viu que o Hulk estava bem abaixo daquele Hulk que chegou. E é natural, né? Ele está com 40 anos. A idade chega. Mesmo com o sujeito se cuidando. Mesmo com a pessoa se cuidando. Vai fazer 40 no meio do ano. Hoje você pega um rapaz com 40 anos, é jovem para a vida. Mas para o futebol, com 40 anos, você jogar contra meninos de 18, de 20, de 22, 23, da forma como a questão da parte física hoje ela se encontra e é importante no futebol, às vezes isso faz a diferença. Você tem um arranque, mas não é mais aquele arranque que você carregava todo mundo. Você encontra 2 ou 3 jogadores que conseguem também brigar contra você e te colocar em dificuldade. E no passar dos anos aqui no futebol brasileiro, os times passaram a saber e conhecer o Hulk, como ele gosta de receber as bolas, se é na frente, se é atrás, se é para correr contra os zagueiros para postar corrida e medir forças. Tudo isso é analisado e foi analisado ao longo do tempo e por isso que o Hulk também encontrou muitas dificuldades. Precisa ver se ele vai entender na cabeça dele que ele pode jogar uma e ficar no banco, como ele vai funcionar também nessa questão da gestão de elenco do Fluminense. Que pancada no coração do torcedor do Galo esse vídeo do Hulk, que é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Galo, Vini. Sem dúvidas, Hugo. Eu tenho certeza que o atleticano se emocionou assistindo esse vídeo, deu aquele nó na garganta, porque passa um filme de tudo que o atleticano viveu nesse tempo, né? Nesses 5 anos desse casamento maravilhoso, dessa história linda que foi entre Atlético e Hulk. A forma como ele chega, ele até mesmo cita nesse vídeo, né, que num primeiro momento foi de desconfiança, mas aos poucos ele vai conquistando a torcida e representando o torcedor a cada atuação, a cada gol, assistência, títulos, e não só esses números, mas a representatividade, o profissionalismo que ele teve. É claro que essa saída não era a que ninguém esperava, ela não foi bem conduzida pelas duas partes, mas nesse momento é o que menos importa, né? A gente está falando de um ciclo que foi espetacular. O Atlético é muito lembrado, né, por ser o Atlético do Reinaldo, o Atlético do Ronaldinho e agora o Atlético do Hulk também. Ele está na galeria dos maiores ídolos da história do clube e vai ficar marcado para sempre. Essa história ninguém vai apagar, ela está escrita. Então boa sorte ao Hulk na sequência. O Atlético tem que caminhar também sem a presença do Hulk, mas vai ficar uma lacuna que vai ser muito difícil de ser preenchida. Mais do Atlético no clima do clássico, Paulo Azeredo. Isso, agora vamos falar do time? Bom, o time não está definido oficialmente. Não temos aqui ainda esse time do Atlético. Mas acredito que não deve sair muito deste que eu vou trazer, porque foram os atletas que ficaram por aqui e treinaram a semana toda, né, Hugão? Teve parte do time que viajou para Cusco, jogou na Sul-Americana, perdeu lá para o Cienciano, né, 1-0. E teve aqui um grupo de jogadores, com 10 jogadores, que ficaram por aqui e que deve ser a base do time para amanhã. Se tiver alguma mudança, só se for por questão médica, ordem médica. Aí acho que o Barba pode mudar. Mas os 10 jogadores que ficaram por aqui e que terão a companhia de Everson, ao meu ver, e que deve ser essa base do time do Atlético, são esses aqui, viu? Olha só, o Natanael, Juan, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge. Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo, meio atacante, Coelho e Cassierra. Se mudar muito disso aqui, vai me surpreender. E aí eu acho que tem que ter uma mudança de estratégia, né? Porque o Atlético contra o Flamengo, por exemplo, quis encarar o jogo de peito aberto e até produziu para poder fazer gols, mas escancarou uma deficiência enorme no setor defensivo. Contra o Cruzeiro, você tem que saber ler o momento. O Cruzeiro vive numa fase melhor, vai jogar com o apoio da torcida no Mineirão. Então o Atlético tem um pouco de humildade nesse momento, fechar a casinha, deixar poucos espaços
Tudo bem, gente, é claro que o Flamengo é bem superior ao Cruzeiro e é superior a qualquer time no Brasil, mas o Cruzeiro tem ótimos jogadores. Se você der liberdade pro Matheus Pereira, pro Gerson, para eles pensarem o jogo, você vai sofrer bastante. Então, é fechar a casinha, jogar ali bem ajustado defensivamente e sair nos contra-ataques. Os filhos do Hulk, né? O Hulk acertou a rescisão dele, mas os filhos do Hulk têm contrato assinado com o Atlético até 2028, dezembro de 2028, com a base do Galo. É o Ian, que tem 17 anos, e também o Thiago, que tem 15 anos. Eles não vão embora, tá? Eles ficam em Belo Horizonte, continuam treinando na base do Atlético, portanto, somente o Hulk mesmo, que rescindiu esse contrato, viu, Hugo? E agora parte para vestir a camisa do Fluminense e tentar fazer história por lá também. Não dá pra chegar e cravar favoritismo em nada em clássico. É impressionante isso, né, Vini? Eu até falei que eu acho que o Cruzeiro é favorito, mas não significa que já ganhou o jogo, né? Fica tudo em aberto, não né? Tem como você achar que o favoritismo ele vai definir. Mas, assim, ano passado o Cruzeiro era favorito na Copa do Brasil, naqueles confrontos, e naquele momento deu a lógica, mas nem sempre isso acontece. Vou citar aqui um exemplo mais recente, 2021, o Atlético formando aquele timaço, pegou um Cruzeiro que estava na Série B e perdeu o jogo 1-0. Então, naquele momento foi uma grande surpresa. O que não dá, Hugo, em clássico é deixar de competir, de encarar o jogo como o clássico merece. Porque se você tiver ali 1% a menos de competitividade, de entrega, a chance de você perder é muito grande. Destaque final do Atlético, Paulo Azeredo. O técnico Barba Domingues finalizou hoje a preparação do time, que pega amanhã a equipe do Cruzeiro, 9 horas, no Mineirão. O time que não deverá ter muitas mudanças, baseado naqueles atletas que ficaram por aqui e que treinaram durante toda a semana. Não viajaram para enfrentar o time do Cienciano em Cusco pela Copa Sul-Americana. Hulk assinou sua rescisão e foi anunciado de forma oficial, ou melhor, foi anunciado de forma oficial o fim do casamento entre Hulk e Atlético, que agora seguirá sua vida no Fluminense a partir do mês de julho. E bora voltar a falar do clássico agora, porque olha só, você torcedor, você torcedora que vai ao Mineirão mais tarde, precisa ficar ligado aí em um esquema de segurança. A torcida do Galo tem o seu lugar específico para chegar. Quer saber o horário que a esplanada já estará aberta? O Pedro Abílio te conta tudo a partir de agora. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Nath, e a todos que acompanham o Tiro de Meta. Expectativa de cerca de 60 mil pessoas hoje no Gigante da Pampulha, com os últimos detalhes a serem ajustados para a bola rolar logo mais. Eu quero lembrar aqui as torcidas. Portões do estádio estarão abertos às 18 horas e o estacionamento do Mineirão vai receber apenas os cruzeirenses. Portões abertos às 5 horas da tarde. As reservas das vagas são só pelo site do Gigante da Pampulha. E como são cerca de 2.500 vagas, expectativa de se esgotarem, tá? R$ 95 para os carros, R$ 190 para vans. E aí a gente lembra o seguinte também, torcida do Atlético, cerca de 2.500 torcedores vão chegar pelo Mineirinho e atravessarem a passarela sobre a Abraão Caran. Já a torcida do Cruzeiro, Esplanada Sul, normalmente pelas outras vias que chegam ao Gigante da Pampulha. As organizadas do Atlético vão se concentrar a partir de 3 da tarde na Arena MRV e às 5 serão escoltadas até o Gigante da Pampulha. Todo o efetivo de segurança e também de trânsito voltados à realização segura deste clássico. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a sua companhia aí, para quem chegou até aqui. E se curtiu o vídeo, já deixa o like aí, não esquece não, para dar aquela força pro canal. Muito obrigado, tamo junto. E você que tá chegando agora e ainda não se inscreveu, eu deixo meu convite para você aí estar se inscrevendo no canal. Sejam bem-vindos, tá bom? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. O YouTube vai avisar vocês toda vez que sair um vídeo novo. Tá? Fica à vontade aí, deixa a sua opinião também em relação a tudo que eu falar daí no vídeo. As coisas que você concorda e não concorda, deixa aí a sua opinião. A participação de vocês é muito importante pra gente também, tá? Vocês acham que o Hulk vai dar certo no Fluminense? Deixa aí, comenta aí. Quero saber o que vocês acham, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal é do Atlético Mineiro. Só notícias do Atlético Mineiro, feito para atender vocês de domingo a domingo. Todos os dias tem notícias. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência aqui no canal. Espero que vocês fiquem aí conosco. Buscaremos sempre estar melhorando sempre. Buscando sempre o melhor para vocês. Forte abraço, massa. Até a próxima. Valeu.